Olá, queridos, graça e paz para todos vocês. Nesses meus 10 anos de Rede Spire, fazendo parte dessa rede de igrejas, eu pude aprender que o crescimento de uma igreja, ela não acontece por acaso. O crescimento de uma igreja, ela reflete aquilo que ela está vivendo. E com isso eu vou aprendendo que nenhuma igreja cresce quando os seus membros ficam com os seus braços cruzados. Nesses 10 anos eu aprendi que a igreja precisa evoluir. A igreja não pode ficar estática. A igreja precisa ser um movimento. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma organização, ela é muito mais do que isso. A igreja, ela é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ela precisa se adaptar à realidade, ela precisa se adaptar a mudanças para continuar a sua caminhada como igreja. Os tempos mudaram e com isso também a igreja precisa mudar. Não é mudar doutrinas e também não é mudar a visão da igreja, o propósito da igreja, mas entendemos que esse é um tempo em que a igreja precisa mudar a sua forma de ser igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela principalmente quando ela se coloca nessa disposição de ser uma igreja dinâmica, ela vai revelar um novo momento na sua história. Mas nunca é demais lembrar que a igreja ela não foi chamada para ser histórica, e sim para escrever uma nova história, uma nova realidade no bairro, na cidade onde ela está inserida. Irmãos, tudo muda. Agora, o que não pode mudar é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós cremos que a terra e o céu passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Foi essa a mensagem que Jesus deixou para a sua igreja. O que não muda também é a nossa fé, porque nós cremos que somos salvos pela graça e por meio da nossa fé. E isso não vem de nós. A palavra de Deus nos diz que isso é dom dele mesmo, é dom de Deus. Por isso, irmãos, é com muita fé e também com muito temor e tremor que eu trago essa palavra desafiadora para a nossa igreja. Mas antes eu quero ler 2 textos, pelo menos, da palavra de Deus. O primeiro está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 18 ao versículo 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Jesus falou através do profeta. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O segundo texto nós encontramos lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quando nós olhamos esses 2 textos, vemos o quanto a palavra de Deus ela vai nos convidar para olhar para frente. Aliás, isso é uma tônica no Novo Testamento. Jesus falou, os apóstolos falaram, que a visão nossa como igreja é sempre olhar para frente e não olhar para o passado, não é olhar para trás. E quando nós assim fazemos, somos impulsionados a abrir, um leque, um caminho muito grande diante de nós. Mas, ao mesmo tempo, as nossas atitudes passadas, elas vão ter que deixar de existir na nossa vida para nós prosseguirmos na nossa caminhada. A Bíblia é sagrada todas as vezes que ela vai nos mostrar quando Deus decidia mostrar para uma determinada pessoa um novo propósito de vida, uma nova caminhada. O que Deus fazia? Ele mudava o nome dessas pessoas. Vamos relembrar alguns deles. Por exemplo, eu quero começar com Abraão. Abraão, o primeiro nome dele, todos nós sabemos, era Abrão, que significava pai elevado. Mas aí veio Deus, trocou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. A seguir, nós podemos ver o nome de Jacó, que tinha o nome que significava o seu nome, enganador, trapaceiro. Mas aí vem Deus e faz uma mudança na vida desse homem. Ele muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Quando a gente dá um pulo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus mudando o nome de Pedro. Pedro se chamava Simão.
mas com Jesus ele passou a se chamar Pedro. A mesma coisa acontece também com o apóstolo Paulo, que antes era o Saulo de Tarso. E depois que ele tem um reencontro, ou melhor, um encontro com Jesus Cristo, ele passa a se chamar Paulo. Esses poucos exemplos mostram que era muito comum a mudança de nomes na Bíblia Sagrada. E aí, irmãos, nesses últimos anos, eu quero que você preste bastante atenção em tudo que o pastor está falando nesse momento. Porque nesses últimos anos, o Espírito Santo vem falando muito forte ao meu coração a respeito disso, a respeito de mudanças. E eu confesso que tremi, mas o Espírito Santo começou a incendiar o meu coração. E eu pude então entender que está chegando um novo tempo na vida da nossa igreja, um tempo de mudança, um tempo de uma nova identidade. Não é mudar simplesmente por mudar, mas para demonstrar o que estamos vivendo aqui nesses últimos 20 anos de Igreja Batista de Rancho Novo, a nossa IBRN, e que precisa ser um reflexo agora daquilo que vivemos aqui dentro, ser um reflexo também na vida das pessoas que estão lá fora. E várias igrejas no Brasil, fora do Brasil, elas estão passando por essa transformação, por esse tipo de mudança. E essas igrejas estão expandindo porque a mudança trouxe uma influência espiritual muito intensa, não só dentro da igreja, mas o mais interessante, um mover espiritual nas comunidades que estão ao redor dessas igrejas. Elas estão vivendo um novo tempo, estão vivendo um novo de Deus, porque os membros decidiram derrubar, por exemplo, os muros das diferenças. Todos vivem agora em comunhão. O comodismo, ninguém fica sentado sem fazer nada, de braços cruzados, como eu falei aqui no início dessa reflexão. Não, eles colocaram a vida à disposição do serviço do Senhor. E também decidiram viver as propostas para que a igreja se tornasse, e acabaram se tornando, igrejas atuantes em suas comunidades. Irmãos, nós não estamos aqui para incomodar uns aos outros. Que fique bem claro isso. A igreja não existe para incomodar igreja. A igreja, ela existe para incomodar o inferno, para incomodar o pecado que continua destruindo tantas e tantas vidas. O que acontece? O que acontece é que dentro das igrejas nós estamos construindo barreiras para que haja comunhão, para que haja crescimento, para que haja um novo tempo de Deus. E enquanto isso, enquanto construímos barreiras aqui dentro, lá no mundo as barreiras estão sendo quebradas. E o que acontece? Liberdade. E essa liberdade tem levado tantas e tantas pessoas para a morte, para a destruição. Então, essas igrejas estão mudando a identidade para demonstrar um novo tempo de Deus que começa a impactar a igreja. E essas igrejas hoje estão vivendo essa experiência. Agora, esse processo, irmãos, de mudar o nome, eu quero também deixar aqui bem claro que não é algo inédito para a IBRN. Eu não sei se você sabe, mas aqueles que têm mais tempo aqui na igreja, de fato reconhecem que na nossa história, o primeiro nome da IBRN era Bela Canaã. Mas um dia ela deixou de ser Bela para se tornar primeira igreja batista de Rancho Novo. Isso em 1964. Quando meu pai, pastor Joel, o saudoso pastor Joel, chegou aqui, ela já estava com o nome de primeira igreja batista do Rancho Novo. Mas com o passar do tempo, não foi muito tempo, nós entendemos que não seria tão assim necessário ser uma PIB de Rancho Novo, porque não existia e até hoje não existe mais nenhuma igreja batista na nossa localidade. Então mudamos o nome para Igreja Batista de Rancho Novo. Deixando bem claro então que essa mudança, quero retroceder só um pouquinho. Se desde 1954, depois 64, houve essas mudanças, eu entendo, irmãos, que agora chegou a hora da nossa transição. Agora somos nós que vamos escrever uma nova história aqui nesse lugar. Mas eu quero deixar bem claro que essa mudança não vai interferir na nossa identidade denominacional. Nós vamos continuar sendo uma igreja batista, uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, uma igreja filiada também à Convenção Batista Fluminense e também filiados às igrejas co-irmãs da Associação Batista Iguaçuana. Então, o que muda, pastor? Apenas o nosso nome, apenas a nossa identidade como igreja.
Mas nós entendemos que o nosso compromisso maior não é denominacional. Por favor, se você não concorda comigo, você precisa concordar, porque não é isso que a Bíblia nos recomenda. O que nós precisamos é fazer com que o foco da nossa igreja, o foco maior, seja aquilo que Paulo falou a Timóteo, quando ele disse a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É isso que a igreja precisa ser. Esse é o foco da igreja. Não é denominação, não é associação, mas ser palavra de Deus. E o nosso maior orgulho, então, deve ser cumprir o grande mandamento. Como igreja, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos amar o nosso próximo, como a palavra nos ensina, da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. O nosso compromisso com a igreja é cumprir a grande comissão, é pregar o evangelho, é incorporar pessoas à igreja, é ensinar as pessoas. Então, eu estou falando que isso é adoração, isso é serviço, isso é missão, isso é comunhão e isso é discipulado. Nosso orgulho, irmãos, deve estar em sermos uma igreja à semelhança da igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que começou em Jerusalém, mas se espalhou para todo mundo. Uma igreja que ensinou para todos nós a multiplicação, a criar novas identidades. E hoje nós temos uma realidade que são várias identidades como igreja. Mas todos nós, como igreja, de mãos dadas, estamos esperando a grande promessa, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, de lá para cá, nós reconhecemos que a igreja tem passado por muitas e muitas mudanças. E as mudanças, geralmente, elas vão gerar o quê? A dor, principalmente para quem não está preparado para viver mudanças. Então, irmãos, vamos chegar aqui a um ponto muito importante dessa minha reflexão. Participando da conferência Inspire 2023, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração quanto essa mudança, porque a maioria dos preletores, eles falaram a respeito de uma forma assim muito bem natural, e eu pude perceber que era o Espírito Santo falando diretamente para mim. No meio de quase 4.000 pessoas, eu sentia que o Espírito Santo não estava falando para todos, mas de uma forma muito especial, ele estava falando para mim. Mas mesmo assim, eu entendo que mudanças sempre vai trazer sentimentos de incertezas. Por exemplo, quando nós mudamos de colégio, quando nós mudamos do local de emprego, quando nós mudamos de cidade, essas mudanças sempre vão trazer o quê? O sentimento da dúvida. Ou então, quando uma pessoa ela está numa zona de conforto, ela acaba o quê? Criando aversão a mudanças. Nós vemos tanto isso acontecendo, não é verdade? Então eu pensei muito nisso, irmãos, e cheguei à conclusão de que a dor da mudança faz pessoas e também igrejas a estacionar onde elas estão. E o que acontece? Elas não mudam, elas não crescem, elas não multiplicam. E não é isso que nós entendemos ser igreja. Ao contrário, a igreja ela precisa mudar, ela precisa crescer, ela precisa multiplicar. Mas eu creio que esse não é um problema para cada um de nós, porque eu tenho certeza que eu sou pastor, onde os membros têm uma vida muito madura e que sabem muito bem e que entendem muito bem que esse tempo que nós estamos vivendo é sim, de fato, um tempo de mudanças. Sabe, irmãos, nesses meus 30 anos de ministério, quem está comigo desde esse início de ministério e acompanha a minha vida ministerial, sabe muito bem que eu nunca tomei uma decisão pela minha própria vontade, e sim pelo ouvir e obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus. Primeiro, foi assim quando eu aceitei o desafio de ser pastor dessa igreja. Foi um grande desafio para mim. Imagina a mudança radical que iria acontecer para a minha vida. Mas eu preferi ouvir a voz do Espírito Santo do que ouvir a minha própria voz. Quando decidimos construir a glória desse terceiro templo, meu Deus, quantas pessoas falaram que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir, que não era nem bom começar. E hoje nós estamos vivendo a realidade da glória desse terceiro templo. E tudo porque Deus falou ao meu coração. O Espírito Santo falou que era mais um desafio, eu aceitei o desafio. E junto com a igreja, nós alcançamos uma grande vitória. Quando nós trouxemos também a proposta de sermos uma igreja contextualizada, nós abrimos mão de um tradicionalismo que não levava a igreja a ponto nenhum,
para viver uma contextualização. E o resultado dessa contextualização foi o crescimento exponencial da nossa igreja. Quando também trouxe a proposta de vivermos um tempo de mudanças a nível de implantação de células, os próprios ministérios, tantas coisas boas que hoje nós estamos vivendo, tudo isso não foi pela cabeça do pastor, não foi pela vontade do pastor, mas foi a voz do Espírito Santo falando ao coração do pastor. E agora é o desafio de mudar o nome da nossa igreja. Como eu já disse, não é mudar simplesmente por mudar, gente, mas é profeticamente vivermos esse novo tempo. Olha aqui para mim, significa que o que nós estamos experimentando, o que nós estamos vivendo aqui dentro, precisa refletir lá fora. O nosso bairro, os bairros adjacentes, eles precisam conhecer, saber o que acontece aqui. Então a igreja agora está vivendo um novo tempo. E a minha proposta é que esse novo tempo venha alcançar vidas, famílias, para que eles possam estar aqui conosco, para viver o novo de Deus. Então, nesse momento, é muito importante você deixar o Espírito Santo, sabe, ter acesso ao seu coração, para, em primeiro lugar, gerar fé, mas também coragem e também esperança de que o presente sempre será melhor do que o passado. Creia nisso, o presente sempre vai ser melhor do que o passado. É como Jesus disse, ninguém põe o vinho novo em odres velhos. É por isso que precisa haver mudanças na vida das nossas igrejas. Precisa haver mudança na minha vida, na sua vida também. Quem não aceita mudanças é porque significa que não está aberto para receber o novo de Deus. Mas eu tenho certeza que você quer, sim, receber o novo de Deus. Então, queridos, depois de muita oração, depois de receber tantas palavras proféticas para a nossa igreja, hoje eu entendo que será muito importante para nós, como igreja, termos uma nova identidade, termos um novo nome. Confesso que isso não está sendo nada fácil para mim, mas eu preciso ouvir e também obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós estamos trazendo, nesse ano profético do Impulsionados, para viver um novo tempo, eu quero trazer essa proposta de avançarmos a partir do dia 1º de maio deste ano, quando a nossa igreja vai completar 70 anos, nós mudarmos a nossa identidade. Com o coração apertado, deixarmos de ser a IBRN, para sermos a Igreja Impulse, uma igreja preparada para viver um novo tempo, não só aqui dentro, mas também lá fora. Eu quero deixar com vocês a explicação de como nós chegamos a essa nossa nova logo. E é muito importante você prestar atenção para você perceber que há sempre algo profético em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos. Você está vendo aí essa primeira figura que representa uma casa. Por quê? Porque a nossa igreja, ela é uma casa onde abriga uma família. A nossa igreja está usando agora mais uma palavra, mais uma expressão de frase, uma igreja para pertencer. Você pode receber e entender que a nossa igreja ela está vivendo muito o acolhimento. Quantas pessoas estão sendo acolhidas na nossa igreja por tudo aquilo que nós estamos fazendo, não só pelo trabalho social, mas também pelo evangelismo, pelo dinamismo do nosso discipulado, pelo fervor da nossa adoração, pelo nosso serviço, pela nossa comunhão. Isso tem atraído pessoas para a nossa igreja. Então, esse formato da casa simboliza o abrigo, o acolhimento de pessoas que estão chegando para a nossa casa. Você pode perceber também que a cor predominante é o vermelho, representando o quê? O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Você pode perceber também que há 5 círculos que representam os 5 propósitos que norteiam a nossa igreja. Vamos repetir? Adoração, comunhão, serviço, discipulado, evangelismo e também a missão. Essa figura representa agora a linha da vida. Você pode reparar que ela faz, esses altos e baixos, é como você tem um mapeamento cardíaco, as batidas do coração. É esse o significado. Significa o sopro do Espírito Santo que tem nos impulsionado
para um novo tempo, é uma nova vida, são novas batidas no coração da nossa igreja. O escudo que você está vendo agora aí representa uma igreja saudável. Esse escudo, para quem não sabe, é justamente uma representação de uma condecoração que nós recebemos do pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, que presenteou o pastor Carlito Paz para que ele escolhesse 5 igrejas que ele considerava como as mais saudáveis de uma rede de igrejas chamada Inspire. E a primeira igreja, presta bem atenção, a primeira igreja a ser chamada para receber essa placa foi a nossa igreja. Temos o reconhecimento, irmãos, de sermos uma igreja saudável. É claro que isso incomoda o inferno. E muitas pessoas que não querem entender um tempo de mudança, acabam ficando também um pouco desanimadas, duvidosas. Mas creia que isso não é do homem, isso vem de Deus. E temos algumas fotos da premiação, que vocês vão estar acompanhando também, no momento em que recebemos a nossa placa. Talvez alguém possa pensar ou até dizer que isso é um absurdo, mudar o nome de uma igreja. Mas você já sabe que isso já aconteceu 3 vezes na vida da nossa igreja, sendo essa a 4ª. Talvez outros, então, de sarcarmos, vão dizer que, então agora é só a igreja Impulse, é só isso. Irmãos, eu sinceramente eu não vejo dessa forma. Eu não vejo nenhum absurdo nisso. Eu vejo um mover de Deus na nossa vida como igreja. É mover do Espírito Santo na vida da nossa igreja. Eu sei que nem sempre, irmãos, é fácil fazer essa vontade do Espírito Santo. Imagina você, eu cheguei aqui em Rancho Novo com 12 anos de idade. Então, toda a minha vida eu respirei esse nome Igreja Batista de Rancho Novo. Imagina o quanto o meu coração está apertado. O quanto eu questionei com Deus. Ou você acha que eu não questiono com Deus porque eu sou um pastor? Não, eu questiono com Deus. E perguntei para ele, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu leve para a igreja? É essa a proposta que vem do teu coração para o meu coração, para passar para o coração da igreja? Eu questionei. Mas Deus falou, é isso que eu quero. Então, irmãos, eu sofri, meu coração ficou apertado, confesso que veio algumas lágrimas pelo peso de uma responsabilidade, mas eu entendi e entendo que o melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de homens. Então, nós estamos trazendo essa proposta para vocês. Eu quero terminar essa minha palavra deixando com vocês uma frase do pastor Bill Johnson, do qual tenho uma admiração muito grande pelos livros que esse homem escreve. E uma das frases que mexeu muito comigo nesses últimos tempos, ele diz assim: não posso me dar ao luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. E eu acrescento, com a permissão do pastor Bill Johnson, na nossa realidade, principalmente em se tratando da Igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O nome da Igreja Batista de Rancho Novo vai ficar para sempre no nosso coração. Mas a minha oração é que fique no nosso coração, mas que não seja impedimento para o agir de Deus na nossa vida aqui nesse lugar. Amém? Que você concorde com tudo isso que o seu pastor está falando. Não é do homem, mas é de Deus. Que a igreja agora tenha condição de ouvir e receber aquilo que o Espírito Santo diz para a igreja. Que Deus a todos abençoe. Fiquem na paz.